Queridos, hoje pela manhã eu estive falando à igreja sobre avivamento espiritual. Agora pela noite, eu gostaria de trazer uma palavra à igreja baseada em Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 19. Deuteronômio 30, versículo de número 19. Os irmãos se encontraram, digam amém. Se não, misericórdias, né? Diz a palavra de Deus assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Esse mesmo texto na Bíblia, na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, ela diz assim: neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Eu quero levar a igreja a pensar nesta noite sobre o seguinte tema: salvação ou perdição? Uma questão de escolha. Você pode repetir comigo? Salvação ou perdição? Uma questão de escolha. Salvação ou perdição, uma questão de escolha. Você já parou para pensar em como é difícil nós fazermos uma escolha? Você já parou para pensar que quando nós fazemos uma escolha errada, há um grande preço a ser pago? A palavra de Deus nessa noite, ela está dizendo que Deus colocou diante do seu povo uma questão para que eles pudessem escolher. Mas o que é escolher? Escolher, segundo os nossos dicionários da língua portuguesa, significa fazer opção entre duas ou mais alternativas. Escolher significa preferir entre pessoas ou coisas. Se você tem duas coisas e você precisa fazer uma opção por uma, então você é obrigado a fazer uma escolha. Você já deve ter ouvido falar que a nossa vida, ela é feita de escolhas, e nós crescemos fazendo escolhas desde os nossos primeiros dias. Quando você estuda, né, Camila, a psicologia principalmente, você vai ver que desde criança, desde o recém-nascido, ele já tem as suas escolhas. Quando a gente pensa lá no complexo de Édipo ou complexo de Electra, ali a criança já começa fazendo as suas escolhas, as suas preferências. O menino opta pela mãe, a menina opta pelo pai, e crescem até entenderem que as coisas não devem ser por aí. E aí então elas fazem a opção, né,
e entendem que elas precisam amar os dois, ou estar ao lado dos dois. Então, nós fazemos escolhas desde que nascemos até quando nós estamos para dar o último suspiro, a gente ainda está fazendo escolhas. Então, fazer escolhas é sempre um desafio. Um desafio porque nós estamos sempre diante de situações que exigem de nós decisões, exigem de nós fazermos uma opção. E as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos, elas vão influenciar as nossas vidas por todo sempre. E há decisões ou escolhas que nós fazemos que com certeza elas vão trazer resultados, ou vamos pagar um alto preço pelo fato de fazermos as escolhas erradas. Não é? A vida, como disse, ela é feita de escolhas. E na maioria das vezes, as escolhas que nós fazemos trazem consequências que nós vamos ter que caminhar com elas durante toda a nossa vida. Mas, queridos, notem bem, Deus nos fez assim. Quando Deus nos criou, Ele nos deu também a capacidade de fazermos escolhas. Então, Deus não nos criou um robô, que vamos ser guiados ou teleguiados, mas Ele nos fez com vontade própria, com direção própria e a capacidade de nós fazermos escolhas, né? E aqui o texto, ele nos mostra a palavra de Deus colocando diante do povo de Deus uma questão que exigia deles uma escolha, uma tomada de decisão. O momento ali era quando Moisés estava diante do Jordão, o povo prestes a entrar na terra prometida, depois de 400 anos de escravidão, depois de 40 anos de peregrinação em meio ao deserto. Agora Moisés orienta aquele povo em como eles deveriam proceder na terra em que o Senhor haveria de dá-las por herança. E aí ele diz assim: olha, os céus e a terra eu tomo como testemunha contra vocês, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Moisés diz assim: olha, escolha uma vida para que vivam. Mas por que Deus manda Moisés colocar diante do povo essa decisão, essa oportunidade de fazer escolhas? Primeiro, Deus conhece a nossa capacidade de escolher. Quando Deus nos criou, Ele também nos deu uma faculdade chamada livre-arbítrio, ou seja, você é livre para escolher fazer aquilo que você bem quiser. Então, você pode fazer da tua vida o que você bem quiser, você é livre para tomar as suas decisões, né? E o que a palavra de Deus nos mostra, irmãos, é que na primeira oportunidade que Adão e Eva tiveram, eles escolheram o mal. Eles escolheram desobedecer a Deus. E a decisão que eles tomaram ali da desobediência a Deus, ela trouxe consequências tanto para Adão quanto para Eva, como também para todos nós e para todos aqueles que vierem ao mundo até a volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles vão arcar com eles vão arcar com a decisão, ou com as consequências da decisão de Adão e Eva de escolherem desobedecer a Deus, né? Mas o que nós podemos ver na palavra de Deus é que o mundo, ele também coloca diante de nós muitas oportunidades
para nós fazermos escolhas. E nós precisamos pensar, nós precisamos tomar decisões sérias e seguras, porque elas irão influenciar toda a nossa vida. Tudo na vida é uma questão de escolha. Eu repito o que eu já disse, que a vida é feita de escolhas. Você quer ver? Nós escolhemos qual a carreira que nós queremos seguir. Nós escolhemos a nossa profissão. Nós escolhemos com quem nós vamos nos casar. Imagine se eu tivesse escolhido mal há 48 anos atrás. Eu estaria arrastando as consequências dessa escolha até hoje. Então nós escolhemos com quem nós vamos nos casar. Nós escolhemos tantas coisas, que curso nós vamos fazer, que faculdade nós vamos fazer. E o fato às vezes de nós escolhermos mal, nós vamos arcar com as consequências. Eu tenho uma ovelha que, infelizmente, influenciada pelos outros, ela fez uma má escolha nesse quesito aí de casamento. E hoje ela amarga as consequências dessa escolha. Ela sente o chamado para o ministério. O pastor Wesley, ela fez seminário, terminou o curso, e nós queríamos promover a ordenação, mas simplesmente hoje a ordem dos pastores, ela exige o quê? Que a esposa dê uma declaração que ela concorda, que ela vê o chamado no esposo, e que ela está pronta a estar ao seu lado. Inclusive eu sou o relator da comissão de aconselhamento e filiação na nossa associação. E eu então, conversando com ele, nós íamos pedir a ordenação dele também, mas depende disso. Ela disse: eu não dou, eu não aceito, eu não aceito. E um dia ela chegou a falar para mim mesmo: eu não quero isso para nós, não é? E eu estava conversando com ele recentemente, disse: olha, meu irmão, você precisa conversar com a sua esposa, e vocês precisam encontrar uma solução para esse problema, porque essa atitude dela vai trazer consequências no relacionamento de vocês. E essa semana passada ele mandou para mim uma mensagem dizendo: pastor, as coisas estão difíceis. Se não fosse as duas filhas, eu ia pular fora desse casamento. Não é? Então nós precisamos saber, sermos sábios na maneira de nós tomarmos as nossas decisões, de fazermos as nossas escolhas, porque as nossas escolhas, elas têm consequências. Têm consequências. Quantos casais hoje infelizes porque não souberam escolher? Quantas pessoas frustradas naquilo que elas fazem porque escolheram a profissão errada? Eu tive uma ovelha que ela passou, acho que fez 5 faculdades, não terminou nenhuma delas, porque ele ia, não sei se era pelas facilidades que ele tinha de entrar na faculdade, os cursos mais fáceis, até que um dia ele concluiu a de Direito. Depois de umas 5 faculdades não concluídas, também não sei se está advogando, né? Então, essa questão aí é uma questão séria, né? Porque se nós decidirmos errados, nós vamos arcar com as consequências das decisões que nós tomamos, das opções que nós fizemos, das escolhas que nós fizemos, talvez até de forma precipitada. Agora, há um outro aspecto, por exemplo, que nós precisamos saber escolher, é as pessoas com quem nós andamos, as pessoas com quem nós nos relacionamos. Há um ditado que diz assim: diga-me com quem andas, e o que diz? E eu direi quem tu és, né? Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Então nós precisamos saber com quem nós andamos e as escolhas que nós fazemos. Porque se nós escolhermos errado,
Me lembro do filho de uma zeladora da igreja lá em Conselheiro Pena, menino bom, sério, direito, honesto, trabalhador. Mas ele um dia saiu de Conselheiro Pena e foi passear em Valadares. E ele juntou-se com um primo e foram para uma festinha. E naquela festinha o colega dele empurrou uma moça e ela caiu em cima de um telhado. E aí depois ela disse que o rapaz tentou estuprá-la. E olha só as consequências. Ele estava com o primo, foi preso, ficou acho que uns 2 ou 3 anos preso, até provar que ele era inocente. Então, ele estava no dia errado, na hora errada, com a pessoa errada, e pagou o alto preço por escolher estar com a pessoa errada. Há algumas frases interessantes, irmão, que dizem: errar é humano, mas persistir no erro é uma questão de escolha. Pablo Neruda, ele diz assim: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências dessas escolhas. E William Burger, ele diz assim: não há nada que melhor define uma pessoa do que aquilo que ela faz quando tem toda a liberdade de escolher. Então, assim como nós nascemos com a capacidade de escolha, e o mundo tem colocado diante de nós muitas oportunidades para escolhermos, a palavra de Deus, ela nos diz que também Deus nos dá uma oportunidade de escolhermos. O povo havia recebido de Deus a lei moral, os mandamentos. Moisés agora diz para o povo: olha, vocês têm que saber como vocês vão proceder nesta terra, como vai ser a conduta de vocês. Os povos que habitam essa terra, eles têm outros deuses, mas o Senhor manda colocar diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então escolham a vida para que vivam, Escolham a vida para que vivam. Dou-lhes a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhem a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Muitos anos. Preste atenção, meu querido. Você não escolheu nascer. Você não escolheu seus pais. Bom, se a gente puder escolher: eu quero ser filho de fulano ou filha de cicrano. Você não escolheu, não é? Você não escolheu, por exemplo, o país que você quis nascer. Você não escolheu ser filho dos seus pais. Mas há uma escolha que você pode fazer. Você pode escolher ser filho de Deus. Olha que coisa interessante. Eu não pude escolher os meus pais, mas eu posso escolher o meu Pai Celestial. E aí o Senhor coloca de mim esta opção. Hoje você pode escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, para que vocês escolham, pois, a vida para que vocês vivam, e os seus descendentes vivam muitos anos. Então você precisa tomar uma decisão entre servir a Deus ou não, entre ser um crente em Jesus Cristo ou não. E aqui então entra a questão do livre-arbítrio. Deus não te obriga a escolher ser filho dele. Deus não te obriga a aceitar a salvação. Mas ele coloca diante de você e diz assim: olha, escolhe a vida para que você viva, escolha a bênção ou a maldição. Nós encontramos o profeta Jeremias, no capítulo de número 21, versículo 8, ele diz assim, olha, que Deus manda ele dizer assim: olha, eu ponho diante de vocês o caminho,
o caminho da vida e o caminho da morte. Então o povo tinha a oportunidade de escolher o que seguir, escolher, né, se serviriam a Deus ou se eles não serviriam a Deus. Como eu disse, por causa da má escolha de Adão e Eva, nós pagamos as consequências até hoje, pagamos um preço altíssimo, porque com a desobediência veio a morte física e veio também a morte espiritual. Com a desobediência de Adão e Eva, aí veio a questão de céu e do inferno. Se não fosse isso, nós não precisaríamos estar preocupados em aceitar Jesus Cristo. Todos nós seríamos salvos. Então você pode escolher entre servir a Deus ou não servir. Agora, mas como é isso aí? Deus já fez a parte dele. Meu querido, aquilo que era necessário para que o homem pudesse ser salvo, Deus fez a sua parte. Deus enviou Jesus Cristo, Jesus morreu na cruz, Jesus pagou o preço, Ele ofereceu a sua vida em sacrifício ali na cruz do Calvário, para que o homem pudesse ser salvo. E agora Ele coloca diante do homem assim: olha, você pode escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, o céu ou o inferno. Como diz um cunhado meu, ele pregando, ele dizia assim, olha, ele dizia, ele diz ainda, né, que ainda hoje ele prega, ele diz assim, olha, você vai para o inferno porque você quer, porque Deus não fez o inferno para você. Você quer ir para o inferno? Vai porque você quer. Então Deus, ao criar o homem, Ele não fez o homem para morrer, Ele não fez o homem para ir para o inferno, e nem o inferno para o homem. A Bíblia diz que o inferno foi feito para quem? Para o diabo e para os seus anjos. Então é Deus quem manda o homem para o inferno. O que vocês acham? É Deus quem manda o homem para o inferno? A pessoa que vai para o inferno, ela vai por quê? Por uma questão de escolha. Deus não nos fez para perecer no inferno, mas Ele nos fez para o louvor da sua glória. E o homem vai para o inferno porque ele escolhe não aceitar o plano que Deus traçou para que ele pudesse alcançar a salvação. Desde Adão, o homem ficou debaixo da maldição. O homem não merece outra coisa senão a perdição e o inferno. Mas Deus, pela sua graça, Ele já tinha o plano, Ele envia Jesus, Ele faz a sua parte e agora Ele coloca diante do homem salvação ou perdição, céu ou inferno. Quando nós lemos a palavra de Deus, principalmente o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 7, Ele diz assim, olha, o caminho, Ele fala sobre dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. E Ele diz que o caminho, Ele diz que larga a porta e espaçoso o caminho que leva o homem à perdição, e são muitos os que entram por ele. Agora Ele diz, apertada é a porta, estreito o caminho, e poucos são os que o encontram. O povo estava diante de uma tomada de decisão. Eles entrariam na Canaã terrena, porém eles tinham que escolher, vamos entrar ali, nós vamos obedecer a Deus, vamos cumprir os mandamentos, ou então nós vamos seguir os deuses desses povos e atrair a maldição de Deus sobre as nossas vidas. E aí o Senhor mesmo aconselha, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus já havia feito a sua parte. E agora Ele coloca diante do homem, você que vai escolher. Você quer o céu? Você quer a bênção? Então, escolhe a vida para que você viva. Queridos, hoje nós temos também essa mesma oportunidade.
Nós temos da parte de Deus a promessa de uma Canaã não terrena, mas a Canaã celestial, a nova Jerusalém, os céus como a nossa morada eterna. A palavra de Deus diz que a nossa cidade não é aqui na terra, a nossa cidade está nos céus, onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós, seres humanos, caminhamos para esta Canaã. Agora a decisão de entrar lá não depende de Deus, depende de você. E agora o próprio Senhor Jesus diz, olha, você tem a opção entre o caminho largo e o caminho estreito, a porta larga e a porta estreita. E ele diz assim, porfiai, pois, por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva o homem à perdição. Já sabemos que o homem sem Jesus, ele está sentenciado à perdição, sentenciado ao inferno. E a solução é Jesus Cristo. É como você ir ao médico e ele tem lá um diagnóstico, olha, você está com um problema sério, vai te levar à morte, e aqui está o remédio. Você leva o remédio, coloca lá na prateleira, digamos que aquilo lá é o remédio, você sabe que ele vai te curar, mas você não vai tomá-lo. Você vai morrer porque você escolheu morrer. Você sabe qual é a solução, você sabe o que a cura está naquele medicamento, mas você optou por não usá-lo. Então vai morrer porque você escolheu não tomar o medicamento. A palavra de Deus, ela nos mostra essas duas escolhas, né? A Bíblia diz que há duas portas, há dois caminhos e há necessidade de uma escolha. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que nós precisamos escolhê-lo porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E todo caminho que leva o homem para a eternidade, ele começa com a cruz. É a cruz de Cristo que vai te dar acesso à porta estreita, ao caminho apertado e à eternidade com Deus. Então você precisa escolher o caminho da cruz, você precisa escolher Jesus Cristo, você precisa escolher a vida. E ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, né? Eu sou a vida. Então aqui Jesus, ele se apresenta como a porta que vai te dar acesso aos céus, como o caminho que te leva à eternidade. Ele se apresenta como a vida, não vida aqui nesse mundo por 50, 60, 70, 80 anos, como a gente vê hoje, alguns chegando aos 90 e fazendo história, mas uma vida eterna. Então nesta noite, da mesma forma que o povo ali diante da Canaã terrena, eles tiveram a oportunidade de fazer escolhas. Deus coloca diante de nós a decisão por escolhermos o que queremos fazer. Caminho estreito, porta estreita, ou caminho largo e porta larga que leva à perdição. Céu ou inferno. Salvação ou perdição. A questão é a escolha que nós fazemos. Então, se nós aceitarmos Jesus Cristo, a decisão é os céus. Mas o fato de você não aceitar Jesus, você pode dizer, mas pastor Eli, eu não quero ir para o inferno. Mas o fato de você rejeitar a Jesus, você já está fazendo a opção pelo inferno, porque não existe uma terceira opção, não existe um terceiro caminho, não existe, meu querido, uma terceira alternativa. Ou é o caminho largo, ou é o caminho estreito, ou é a porta larga, ou é a porta estreita, ou é os céus, ou é o inferno.
E aí a palavra diz, é você que escolhe, é você que decide aceitar ou não aceitar. A decisão é do homem. Então, como nós podemos ver nesta noite, a salvação ou a perdição, ela é uma questão que eu preciso decidir. Eu não posso decidir por você, pastor Wesley não pode decidir por você, seu pai não pode decidir por você, a sua esposa não pode decidir, mas é uma questão pessoal e nós somos livres para decidir. É uma decisão que também requer de nós o quê? Urgência. Ai, pastor, eu estou novo, eu vou esperar quando eu estiver lá, quem sabe com meus 50, 70, 80 anos eu tomo a decisão. Meu querido, você não sabe se você vai viver o dia de amanhã. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. E o que a palavra de Deus ela diz? Olha, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o coração. Não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar hoje. Como diz o hino 259 do cantor cristão, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Jesus Cristo quer que você escolha hoje, que você faça a opção hoje, que você decida pelos céus hoje, que você escolha a bênção hoje, que você escolha a vida hoje, porque amanhã pode ser muito tarde, conforme diz o hino, né? Não podemos saber, irmãos, se o amanhã vai existir para nós. Então precisamos tomar as nossas decisões hoje. E a decisão por Jesus Cristo, a decisão pela vida, a decisão pela bênção ou pelos céus, é a melhor escolha ou a melhor decisão que nós podemos tomar. Assim como Moisés chamava o povo a uma aliança com Deus, Deus nessa noite te chama a fazer uma aliança com Ele, a viver para Ele, a escolher os céus, a escolher a bênção. E aí você pode estar me perguntando assim, mas pastor Eli, quais são os passos que eu preciso dar para esta escolha? A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você é pecador, que você precisa tomar uma decisão na sua vida, porque a decisão de Adão e Eva, ela trouxe consequências para você. Você está no caminho da perdição eterna. E como pecador, você precisa confessar que você precisa de Jesus. Uma vez confessado, você precisa convidá-lo e aceitá-lo no seu coração, fazendo dele a sua decisão, escolhendo aceitar Jesus, porque só Ele é quem pode nos dar salvação. A Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Quer dizer, a parte de Deus Ele fez, para que todo aquele que nele crer, não pereça, ou não se perca, ou não experimente a maldição ou a morte, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Romanos capítulo 3, versículo de número 23, diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E esse todos aqui inclui você. Você precisa de Jesus. Você precisa tomar uma decisão. Diz Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Diz João 10, versículo 10, que o ladrão ele não vem senão a matar, roubar e a destruir. Esse é o plano de Satanás, destruir o homem e levá-lo para a perdição eterna. Mas Jesus Cristo, Ele veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Romanos 10, 9 diz a palavra de Deus, todo aquele que crê em Jesus,
este será salvo, visto que com o coração se crê para salvação, e com a boca se crê para, a gente confessa Jesus, e com a boca a gente faz confissão para salvação, e todo que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Então você pode nessa noite escolher a vida, escolhendo Jesus, escolhendo a porta estreita, escolhendo o caminho apertado, e a Bíblia diz que são poucos os que entram por ela, e você pode tomar a decisão de entrar por esse caminho, e esse caminho passa pela cruz do Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez por você, para que você pudesse ter a vida eterna. Assim como Moisés colocou diante do povo o caminho da vida e o caminho da morte, a bênção e a maldição, nesta noite eu deixo diante de você também, para que você possa tomar uma decisão na sua vida, ou aceitar Jesus Cristo e ir para os céus, ou continuar na vida que você tem levado e deixar esta vida e experimentar a perdição eterna. Qual será a sua escolha? Que decisão você toma nesta noite? Fecha seus olhos. Eu gostaria de te levar nesta noite a fazer uma escolha. É Jesus colocando diante de você nesta noite: olha, aceita a vida, aceita a salvação, aceita a bênção para que vivas tu e a tua descendência, para que você viva. Jesus, Ele morreu para que você pudesse viver, e agora Ele coloca diante de você: você quer viver a vida eterna? Essa aí, a decisão é sua. Ele não quer que você vá para o inferno, mas quem decide sobre o céu ou o inferno é você, meu querido. Ninguém mais pode decidir por você. E qual é a sua escolha desta noite? Feche seus olhos e ore a Deus. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu entendi nesta noite que para ir para os céus eu preciso confessá-lo como Salvador e Senhor da minha vida. Eu preciso fazer uma decisão, eu preciso fazer uma escolha. E eu quero escolher Jesus, eu quero escolher a vida, eu quero escolher a bênção, eu quero escolher os céus. E é tão fácil escolher os céus, é confessar Jesus como Salvador e Senhor, e Ele vai te dar a salvação, o perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. Qual é a sua escolha? Se você está orando com sinceridade, dizendo: Jesus, eu escolho o caminho da vida, eu escolho os céus. Se você no seu coração está fazendo essa oração de decisão, levante a sua mão assim: eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém que nesta noite quer tomar essa decisão, escolhendo Jesus, escolhendo a vida, escolhendo os céus? Basta você levantar a sua mão. Eu não vou pedir que você venha aqui à frente. Isso já é difícil para mim, pastor Wesley, como pastor, às vezes está aqui diante do povo. Mas fique de pé onde você está. Eu quero orar por você. Se há algum irmão membro dessa igreja, eu não sei se essas pessoas são frequentadores assíduos ou não da igreja, põe isso do lado dela, vamos orar a Deus. Isso, você que levantou sua mão, fique de pé, aí mesmo onde você está, nós vamos orar. Isso, amém, louvado seja Deus. Pai, nós te louvamos nesta noite pela tua palavra tão clara, viva e eficaz,
poderosa para transformar as nossas vidas. E ó Deus, nessa noite ela nos coloca diante de nós o poder de decisão, o poder de fazer escolhas. E aqui tem pessoas nessa noite que escolheram o Senhor, escolheram a vida, escolheram os céus. Eu te rogo, ó Deus, que o teu Santo Espírito, Pai, continue falando a esses corações, que o Senhor possa estar perdoando os seus pecados, escrevendo seus nomes no livro da vida, para que eles sejam contados entre aqueles que viverão a eternidade com o Senhor. Ajuda-os a caminharem com o Senhor nesta vida, e ó Deus, dê-lhes a certeza da eternidade, dos céus com o Senhor, no dia em que deixarem esta vida. Oramos ao Senhor, Pai, te rogando essas bênçãos, em o nome de Jesus. Amém e amém.